Vai continuar falando sobre a primeira visita oficial do presidente Lula, passou por Buenos Aires, agora Montevidéu. É a próxima parada, com assuntos importantes também, de destaque para a gente acompanhar. E já está na linha com a gente, já está? Uhum. Já está. Moisés Marques, cientista político, coordenador do curso de Política e Relações Internacionais da FESP São Paulo. Oi, Moisés, boa tarde. Está ouvindo a gente bem? Sim, estou ouvindo bem. Boa tarde a todos e todas. Moisés, o Caian estava trazendo esse destaque para a gente sobre essa etapa da viagem do presidente Lula, agora ao Uruguai. Por que essa pauta, a busca de um acordo de livre comércio entre Uruguai e China, está causando tanta polêmica em relação ao Mercosul e tanta movimentação também de autoridades brasileiras? Olha, primeiro porque é um acordo basicamente bilateral dentro de um acordo regional. Quer dizer, o Mercosul ele tem um princípio que ou todo mundo faz junto ou ninguém faz separado, vamos dizer assim. Então, assim, você fazer um acordo por fora do Mercosul, na prática, significa matar o Mercosul. E aí, o fato do Uruguai ter anunciado, o presidente da CAD anunciou já há alguns meses, um possível acordo com a China bilateral, significa que isso enfraquece o Mercosul, enfraquece o poder de negociação do Mercosul. Então, a tentativa agora da diplomacia brasileira de desarmar isso é no sentido exatamente de preservar a instituição Mercosul, que teria preponderância sobre os acordos bilaterais dos países componentes. E a gente observou nessa conversa na Argentina alguns assuntos. Eu pesco aqui dois, que são assuntos principais da conversa do governo brasileiro com o governo argentino: produção de gás e a criação de uma moeda para transações entre os países. Quais devem ser os temas nesses diálogos com o governo uruguaio, para além dessa iniciativa uruguaia de fazer essa parceria, esse acordo com a China? Olha, na realidade, o Mercosul na verdade, uma espécie de faca de dois gumes para a política externa brasileira, né? Do ponto de vista econômico, tendo ou não tendo o Mercosul, o Brasil leva vantagem comercial com esses países historicamente. Então, assim, a questão é muito mais política do que uma questão econômica, até porque economicamente o Uruguai é um país muito pequeno, uma população muito pequena também, e o país que representa economicamente aí dentro da Argentina, que está numa situação econômica muito ruim. Eu vim da Argentina ontem, então estava lá durante 15 dias e sei que a situação está muito ruim. Agora, do ponto de vista político, quer dizer, você manter iniciativas que mantenham a diplomacia ativa, enfim, negociando e tendo blocos de abertura econômica, de negociação econômica, isso sempre parece interessante do ponto de vista principalmente geopolítico. Então, a questão agora na conversa com o Uruguai deve ser um pouco nesse sentido, quer dizer, olha, nós vamos continuar tendo relações comerciais a despeito da China, quer dizer, até porque dá para ter relações comerciais com a China dentro do Mercosul ou bilaterais com a China sem quebrar o Mercosul, vamos dizer assim, porque não são acordos especificamente de livre comércio. Então é muito mais uma conversa no sentido de tentar convencê-los politicamente a andar juntos do que qualquer outra coisa, porque do ponto de vista econômico, o Mercosul já não vale a pena há muito tempo, ele tem aí 32 para 33 anos de acordo, mas ele nunca valeu a pena economicamente, a não ser em pequenos momentos. Ele é um acordo que tem problemas, assim como os outros acordos de integração mais antigos, que é a União Europeia, que tem quase 70 anos, continua tendo problemas internamente também. Agora, professor, essa viagem também tem um aspecto simbólico. O presidente Lula vai receber um prêmio pela atuação na defesa do meio ambiente e tem um encontro com o ex-presidente e amigo Pepe Mujica, que inclusive visitou o presidente, né, quando estava preso, quando era ex-presidente e estava preso em Curitiba. Qual que é a simbologia por trás desse encontro, professor? Pois é, a política externa em geral, ela tem muito de simbologia, né? Por isso que eu estava comentando, quer dizer, às vezes a gente avalia os acordos só do ponto de vista econômico, e evidentemente do ponto de vista econômico, muitos deles não fazem tanto sentido. Agora, visitar, por exemplo, a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial e estava relegado a um segundo plano no governo anterior, e visitar o Uruguai,
encontrar o Pepe Mujica, que tem toda uma história em torno dele, toda uma aura em torno da liderança do Pepe Mujica, enfim, fazer isso, e isso tem uma representatividade. Lembrando também que a sede no Mercosul é em Montevidéu, né? Então, a ideia é um pouco voltar a dizer, ó, nós estamos de volta, nós vamos tentar fortalecer esses blocos. Agora, ninguém é bobo numa história como essa, né? Essas cúpulas de chefes de Estado, elas só funcionam para a fotografia, para o simbolismo, tal. Todos os acordos, eles são costurados muito antes pelos diplomatas. Então, assim, provavelmente não tem grandes acordos a serem selados nessa viagem ou nessa leva da viagem, mas tem o simbolismo político de voltar a ter interesse na região, de poder se relacionar melhor com os países vizinhos, que era alguma coisa que estava muito, muito mal amarrada no governo anterior. Então, acho que isso sim, o Brasil, se ele quer ter uma certa hegemonia regional e se ele quer utilizar essa hegemonia regional para galgar posições nos organismos internacionais, ele precisa do apoio dos países da região, e isso tem uma importância fulcral. Então, o simbolismo está um pouco dentro desse tipo de coisa, desse tipo de ação aí. Moisés Marques, cientista político, coordenador do curso de Política e Relações Internacionais da FESP São Paulo, muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos e boa tarde. Obrigada, professor.